Boa noite, queridos amados irmãos. Hoje vamos dar continuidade ao estudo do Livro dos Espíritos. Pedimos à espiritualidade de amigos, benfeitores espirituais, nosso Mestre Jesus, nossos anjos guardiões, que continue envolvendo nossos corações e que nós possamos assimilar os ensinamentos que esses amigos espirituais trouxeram para nós através do codificador Kardec. Que Jesus nos ilumine, nos proteja e, com sua permissão, possamos iniciar o estudo da noite de hoje. Que assim seja, graças a Deus. Nós vamos estudar na pergunta 84 em diante, mundo normal primitivo. Na pergunta 84, Kardec pergunta aos espíritos: os espíritos constituem um mundo à parte, fora daquele que vemos? E os espíritos respondem a Kardec: sim. O mundo dos espíritos ou das inteligências incorpóreas. Comentário nosso. Na realidade, os mundos espiritual e material se interpenetram e funcionam como se fossem dois rios que desaguam um no outro, através do nascimento, da vida e da morte. Estão sempre em comunicação um com o outro. Os espíritos que estão aqui já estiveram lá, e os que estão lá já estiveram aqui. E é exatamente por isso que não existe desvinculação de um mundo com o outro. Na pergunta 85, Kardec pergunta aos espíritos: qual dos dois, o mundo espírita ou o mundo corpóreo, é o principal na ordem das coisas? E os espíritos respondem: o mundo espírita, que persiste e sobrevive a tudo. Comentário nosso. O mundo corpóreo é uma cópia mal feita do mundo espiritual e é sempre provisório, durando enquanto existia a necessidade do seu aproveitamento. Esgotando-se sua atividade vital, provoca-se sua desagregação e morte depois de um certo tempo. O mundo espiritual é o mundo dos pensamentos, o mundo real para onde todos nós vamos um dia. Ou seja, o mundo espiritual é o mundo real. Nosso aproveitamento, nosso planejamento no mundo material é para nos melhorarmos, aprendermos tudo aquilo que estudamos no mundo espiritual e vamos aplicar no plano material. Esgotando os frutos, a matéria, nós voltamos ao mundo real, que é o mundo dos espíritos. Lá, nós verificamos o que fizemos de certo ou errado. E provavelmente, muitas das vezes, pedimos para retornar, para reparar aquilo que nós não conseguimos fazer na reencarnação passada. Então, o mundo real é o mundo dos espíritos. Aqui nós estamos só nos preparando, nos melhorando, para que possamos retornar à pátria espiritual. Na pergunta 86, Kardec pergunta aos espíritos: o mundo corporal poderia deixar de existir ou nunca ter existido sem que isso alterasse a ausência do mundo espírito? Pergunta, os espíritos respondem a Kardec: de certo, eles são independentes. Contudo, é interessante a correlação entre ambos, porquanto um sobre o outro incessantemente reage. Nosso comentário nos diz assim: se o mundo corporal é temporário, certamente poderia deixar de existir,
sem que provocasse nenhum abalo na estrutura dos espíritos, que são incorpóreos, ou seja, podem viver fora do mundo material. Poderiam também viver em outros mundos, em que a matéria seria diferente da que conhecemos, ou até mesmo em estados mais rarefeitos. Na pergunta 87, Kardec pergunta aos espíritos: ocupam os espíritos uma região determinada e circunscrita no espaço? E os espíritos respondem a Kardec: estão por toda parte, povoam infinitamente os espaços infinitos. Tendes muitos deles que continuam ao vosso lado, observando-vos e sobre vós atuando, sem perceberdes, pois que os espíritos são uma das potências da natureza e os instrumentos de que Deus se serve para execução dos seus desígnios providenciais. Nem todos, porém, vão a toda parte, por isso há regiões interditas aos menos adiantados. Nosso comentário sobre esse assunto nos diz assim: os espíritos estão por toda parte, atraídos por afinidades com as pessoas, com os objetos, com as missões que aceitaram cumprir, com as tendências, vícios, desejos e paixões. Como disse Jesus, onde estiver o tesouro do Espírito, aí estará sempre o seu coração. Tudo que atrair de forma diferenciada, tudo que chamar a atenção de uma forma exclusiva, certamente fará com que o Espírito esteja em determinado lugar. Ou seja, os espíritos sempre estão atrelados a nós, perto de nós, verificando, vendo, mas são atraídos pelos nossos pensamentos, pelos nossos modos de agir. Se pensamos em Deus, praticando a caridade, socorremos ao próximo, os bons espíritos estão conosco. Se desejamos mal, somos egoístas, invejosos, orgulhosos, ambiciosos, aqueles espíritos inferiores iguais a nós também estão presentes ao nosso lado. Agora nós vamos estudar forma e ambiguidade dos espíritos. Na 88, Kardec pergunta aos espíritos: os espíritos têm forma determinada, limitada e constante? E os espíritos respondem a Kardec: para vós não, para nós sim. O espírito é, se quiseres, uma chama, um clarão ou uma centelha etérea. Comentário: o espírito só pode ser visualizado através dos olhos espirituais, ou seja, da mediunidade, mas ainda assim é difícil defini-lo, porque ele geralmente se apresenta com seu corpo espiritual, quem tem forma humana, ficando assim difícil a identificação de sua estrutura íntima. Na pergunta 89, os espíritos gastam algum tempo para percorrer o espaço? Eles respondem: sim, mas fazem-no com a rapidez do pensamento. Comentário: essa capacidade de percorrer longas distâncias através do pensamento só ocorre
quando ele atinge um certo grau de aperfeiçoamento, porque antes disso ele se locomove quase que igual ao tempo que permaneceu na Terra, e até mesmo as necessidades físicas o atormentam, assim como o cansaço, a fome, o frio e o calor, que só desaparecem quando se atinge um alto nível de intelectualidade e moralidade. Na pergunta 90, Kardec pergunta aos espíritos: o espírito que se transporta de um lugar a outro tem consciência da distância que percorre e dos espaços que atravessa, ou é subitamente transportado de um lugar onde quer ir? Responde os espíritos: dá-se uma e outra coisa. O espírito pode perfeitamente, se o quiser, inteirar-se da distância que percorre, mas também essa distância pode desaparecer completamente, dependendo isso da sua vontade, bem como da sua natureza, ou mais ou menos depurada. Nosso comentário: o grau de iluminação do espírito é que vai determinar a sua capacidade de percorrer distância ou de avaliá-las, mas isso só é possível com espíritos evoluídos, que se desvincularam dos erros por reencarnações sucessivas, alcançando um alto índice de aproveitamentos nas coisas de Deus. Kardec pergunta aos espíritos ainda: a matéria opõe obstáculo ao espírito? Os espíritos respondem: nenhum. Eles passam através de tudo. O ar, a terra, as águas e até mesmo o fogo lhes são igualmente acessíveis. Comentário: não existem obstáculos para os espíritos nos mundos materiais, mas isso pode não ocorrer em mundos espirituais, onde circulam outros tipos de matérias rarefeitas, que podem sim apresentar dificuldades para as entidades espirituais, principalmente as inferiores. O livro Nosso Lar, do espírito André Luiz, fala das barreiras magnéticas que seriam entraves à passagem de espíritos maléficos. Na 92, Kardec pergunta aos espíritos: tem os espíritos dom de ambiguidade? Por outras palavras, um espírito pode dividir-se ou existir em muitos pontos ao mesmo tempo? E os espíritos respondem: não pode haver divisão do mesmo espírito. Cada um é um centro que irradia para diversos lados. Isso é que faz parecer estar um espírito em muitos lugares ao mesmo tempo. Vez o só, é um somente, no entanto, irradia em todos os sentidos e leva muito longe os seus raios. Contudo, não se divide. Nosso comentário: o espírito em si não é divisível, mas através do seu perispírito ele pode se irradiar em vários lugares ao mesmo tempo, dando falsa impressão que está dividido, mas o que ocorre é a expansão de sua aura, que reflete de acordo com a vontade do seu pensamento. Assim, agradecidos, Pai, eu vos peço permissão para encerrar nosso estudo de hoje, conforme a sua vontade. Que assim seja, graças a Deus. Até a próxima semana com o estudo Perispírito.